que lhe era oferecida com muito sal, muito doce, bebida alcoólica, e por isso eu não conseguia mais controlar a hipertensão e diabetes dela. E eu tive uma conversa muito bacana com ela, no sentido dela entrar num acordo com esse santo que a incorporava para poder manter a saúde dela, né? E dessa forma a gente conseguiu que ela se controlasse. Uma vez veio o presidente do Royal College of General Practitioners dos Estados da Inglaterra. Ele era Sir, ele era cavaleiro da rainha, tinha muito orgulho de dizer. Ele veio lá e examinou um caso e a criança tinha conjuntivite gonocócica. Tem a primeira visita da mulher. E aí disse, olha, tudo indica que essa conjuntivite, que todas essas ramelas que ele tem, seja de gonorreia. Aí ele mandou todo mundo calar a boca. Se agora nós vamos falar só com a senhora, todo mundo se retira aqui, os alunos, ficam os alunos residentes, né, que estavam sendo educados para ser médico de família. Mas por quê? Disse, não, pelo seguinte, é uma coisa muito agora do médico saber ter habilidade. Se ele andou tendo relações extraconjugais e infectou a mulher, vai ficar aparecendo. Se ela teve uma relação extraconjugal, vai ficar aparecendo. Então nós temos que fazer sigilo e deixar que depois, em segredo, um e o outro na entrevista vai saber, vai curar um, vai curar outro, porque se usava penicilina, era rápido para curar isso aí, compreende? E depois nós vamos ver como é que vamos trabalhar um novo problema, que é um conflito conjugal e sexual no casal. Era a sabedoria de um país que tinha 150 anos de medicina de família, a Inglaterra. Né? Foram umas lições que eu aprendi assim, para me ensinar. Eu já velho médico, né? Quando a gente inaugurou o Hospital de Capuí, como médico de família, nós conseguimos implantar rede no hospital. Você sabe que o hábito do nosso pescador, do nosso sertanejo, do Nordeste, quase eles não dormem de cama. E quando a gente estava organizando o hospital, às vezes o paciente ficava bom do problema dele de saúde, mas adoecia porque estava dormindo de cama. E aí a gente, ouvindo os pacientes, implantamos rede. Então e era muito comum, às vezes a gente chegava no hospital e estavam todas as camas encostadas ao lado e as redes, e as pessoas estavam bem, entendeu? E a gente teve, então acho que para mim isso foi um momento importante de aliar o conhecimento técnico-científico ao conhecimento digamos, popular e a cultura, né? Ainda hoje no Hospital de Capuí as pessoas têm rede. Às vezes você chega na enfermaria, tem a rede da criança e a rede da mãe que está acompanhando a criança no mesmo espaço. Há vezes em que eu preciso mandar a pessoa fazer aula de dança ao invés de tomar um remédio. E há vezes que eu preciso saber que o remédio que está indicado para o tratamento em nível hospitalar não é indicado para ela na comunidade, porque foi um remédio pensado para situações mais avançadas ou mais raras. Eu preciso saber que aquela pessoa é uma pessoa única. E aí, integrar o conhecimento disponível para melhorar a saúde dela. Quando começamos o trabalho no Ceará, nós tínhamos mortalidade infantil mais de 100 por mil nascidos vivos, muito alta. Quando essa mortalidade cai para 10, cai para 12, por exemplo, eu fui uma vez procurado por um senhor que me mostrou que ele tinha, naquela época, tinha um calo, né, no ombro de carregar caixão de anjinho, que eram as crianças que morriam com meses de um ano e se enterravam. E que depois que a gente tinha começado o trabalho, ele deixou de enterrar anjinho na cidade. Então isso são dados, são fatos relevantes que emocionam a gente. Eu me lembro de uma história de uma mãe que tinha adotado uma criança com meses e agora ela estava entrando na adolescência e ela com muita dificuldade de lidar com essas questões da adolescência, né? E daí ela veio, a gente começou a fazer consultas, né, para trabalhar isso, né? E num determinado momento a gente resolveu assim, estavam os dois, eu digo, não, eu vou conversar com o menino e o residente vai conversar com a mãe, para a gente tentar separar um pouco e ver. E aí fiz algumas combinações com o menino, né, e vem a mãe
volta para consulta e daí eu começo a dizer para ela, olha, a gente estava conversando e ele está disposto a fazer algumas, né, combinações contigo, e ela disse, não, eu já resolvi. Eu vou chegar em casa agora, vou pegar ele, a escova de dente e a roupa que ele tem e vou devolver ele para a mãe. Não vou ficar com ele. E aí a gente ficou meio paralisado, assim, o guri ficou assustadíssimo, né, porque ninguém esperava isso. E aí eu disse para ela, não, tu não vai fazer isso, porque uma mãe não faz isso com o filho. Tu pegou ele com meses, tu é a mãe dele. E nenhuma mãe faz isso, né? Eu acho que a gente vai... E aí se começou a reconversar e se deu um desfecho legal, assim, né? De aproximação, né? Então são pequenas coisas que tu consegue, às vezes, né? Tô usando esse exemplo, mas às vezes em coisas clínicas também, né? De medicação, enfim, tu consegue intervir, ajudar as pessoas a ir para frente, né? Tocar a sua vida, né? Esse paciente, eu conversei com a família e eu perguntei o que eles queriam, né? Hoje em dia isso já é bem mais avançado, né? Nos Estados Unidos, na Espanha, a gente já conversa com as pessoas que estão próximas da morte sobre como é que, se ela quer ser entubada, se ela quer ir para o hospital, se ela quer morrer em casa. E eu tive a lembrança de começar a trabalhar como médica de família com essa questão com ele, né? E eles optaram por ele morrer em casa. Então a gente na hora que ele estava mesmo mal, eles me telefonaram, fui para casa e eu tive a oportunidade de estar acompanhando a morte dele com a esposa dele em casa e com o filho mais velho, acho que o filho mais velho. Então foi uma coisa que me marcou muito, porque em um determinado... Isso é muita responsabilidade, né? Assim, né? Porque teoricamente a família podia depois falar assim, mas doutora, a senhora fez tudo que tinha que fazer? Será que não tinha jeito? Sim. E eu achava, depois eu falei assim, gente, olha a responsabilidade que eu estou assumindo, né? Mas aí, algum tempo depois, eles ficaram me dando presente de Natal durante uns 6, 7 anos depois disso, depois eles mudaram, né? Por conta de muito obrigada por a senhora ter dado uma, não é exatamente assim, né? Mas uma morte digna lá para o São Joaquim, agora me lembrei, São Joaquim, para ele. Então, essa é uma questão assim que a medicina de família pode ajudar as pessoas a serem, as pessoas a terem mais dignidade no seu adoecer, né? E na sua morte também, por exemplo. Teve uma dessas pessoas que fez uma cirurgia de quadril, mas ficou sequelada. Mas com a insistência da equipe, né, com a vinda, o estímulo, o fato de visitar, de ir, a gente chegou a ir lá na casa dela também. Ela estava em cadeira de roda, ela começou a sair da cadeira de roda. E o momento mais emocionante é que a gente fez uma jornada de talentos. E era uma senhora de 70 anos. E no dia dessa jornada de talento, ela acabou fazendo parte no grupo de dança de ventre. E ela foi lá em cima do palco e ela dançou uma dança de ventre. Foi maravilhoso. Todo mundo ficou arrepiado porque ela era de cadeira de roda antes, né? E ela mesma deu o próprio testemunho dela, falando o quanto que ela estava agradecida ao programa por tudo aquilo que tinha acontecido na vida dela. E hoje é uma pessoa que participa, que faz parte do conselho. Então mudou a vida dela. Deixa eu te contar, porque eu tinha que escolher uma paciente muito bonita para fazer um vídeo comigo. Eu tinha que escolher uma paciente muito bonita para fazer um vídeo. Aí eu escolhi a senhora. Vai ficar famosa. Eu pensei que eu estava passando mal, aí você vinha para me internar. Mas você tava sentindo alguma coisa? Não. Então como é que tava passando mal? Sei lá, doutora, o que eu tenho comigo? Feijão, arroz, carne, maionese, tudo. Come tudo. E pra ir pro banheiro sozinha, como é que faz? Eu vou me arrumar. Vai encostando? Nunca caiu? Não. A gente pensou até em talvez colocar barra para estar ajudando ela a caminhar aqui, para poder quando ir no banheiro não cair. Vamos aproveitar que nós estamos aqui, vamos ver essa pressão, né? Mas qual que é a cartela que tá usando? Porque essa aqui tá fechada ainda. Eu tenho lá em cima quando na caixinha da frente. Pera aí que eu vou pegar aqui. O propolo. Tá certo. Como é que tá para enxergar? Tá bom. Tá bom? A senhora usa óculos? Não uso, só talher. Pra longe não precisa? Não. Tá ótimo, então.
Ó, eu ligo, tá? Tá bom? Não fica preocupado quando eu vier aqui não, porque eu só vou trazer notícia boa. Obrigada, viu? E a mensagem é que o Brasil precisa cada vez mais de bons médicos de família e que possam ter uma interlocução ótima, tanto com a comunidade, com os outros profissionais de saúde, assim como com os outros médicos de outras especialidades. Para um estudante que já está se orientando para a opção pela medicina de família e comunidade, eu diria para ele 3 coisas. Primeiro, seja muito curioso, seja uma pessoa ligada nos detalhes, para entender aquela pessoa real que está na tua frente. Em segundo lugar, seja muito estudioso, porque essa pessoa não precisa apenas de um médico bonzinho, ela precisa de um médico atualizado nas melhores evidências científicas que existem para o cuidado dela. Em terceiro lugar, eu diria para esse estudante o seguinte: te diverte. Tu tem que curtir essa situação de fazer vínculo com as pessoas, de entender o peculiar de cada situação, de cada pessoa, de cada família. Isso tem que despertar em ti as tuas coisas boas e mesmo as coisas sofridas que tu vai poder enxergar melhor em ti, inclusive vivendo também nos outros. Não pode ser uma tarefa simplesmente. Tu tem que te divertir, tu tem que conseguir sorrir e fazer sorrir também. Eu acho que a coisa mais importante é ele se preparar para escutar mais do que com os ouvidos, mais do que com as anamneses e o exame físico que a gente faz tradicional, escutar com o coração. Começamos? Sim. Que o Ministério da Saúde, de Medicina Geral Comunitária, pois já em setembro, tem que parar, né? Caminhão, mais avião, aí tá bravo, mais motos. O Grossman que introduziu a medicina geral comunitária no Brasil, aqui trouxe da Inglaterra para cá. E da partir da medicina geral comunitária que sai o médico de família brasileiro, né? E da nossa experiência do Ceará, dos agentes de saúde, que nasce o Saúde da Família. Quer dizer, é um mix aí, gaúcho, cearense aí, Shark. Ou então ela diz assim, eu vou me encontrar contigo, né? Depois que eu morrer a gente vai se encontrar. Daí eu mexo com ela. Eu não sei para onde é que tu vai, eu vou pro céu, né? Pouquinho tempo atrás, uns 3 anos atrás, eu falei assim, nossa, que especialidade fantástica. E aí eu estou chorando, gente, vai ter que cortar isso e vai ter que fazer de novo esse troço. Ela se emociona. Eu me emociono. Falando.